Bom dia a todos e todas! Sejam todos bem-vindos. Oi, gente, mais um dia de desobediência. Quando? Nós estamos aqui aguardando a participação de vocês. Pode colocar suas perguntas, comentários e a gente vai ler na medida do possível, tá bom? Uma ótima reflexão para todos. Beijos! Legal. Então, pessoal, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa reflexão sobre desobediência eclesial, uma aplicação particular, e a essa altura você já deve ter percebido amplamente, né, especial, porque envolve outra estrutura, envolve outra dinâmica, outro ordenamento, outra lógica, né, a lógica do reino de Deus. Então, tanto a obediência como a submissão, como o exercício da autoridade, como a estrutura compatível com o exercício dessa autoridade é completamente diferente daquela com a qual nós estamos acostumados na sociedade de um modo geral. Uma outra lógica, vamos dizer assim, né? Jesus Cristo nos apresenta um novo padrão de funcionar, de existir, de agir, de viver, né? Que é o reino de Deus. E a igreja, como agência desse reino, é o habitat, digamos, natural, né? O primeiro, o excelente ambiente para a prática dessa nova lógica do reino de Deus, né, por antecipação, né? Então a igreja não tem outra razão de ser, outro modo de ser, a não ser aquele de Jesus Cristo. Hoje eu queria, caminhando já para, digamos, a conclusão dessa nossa reflexão, das nossas aulas, talvez teremos apenas mais uma, eu vou explicando isso mais para o final do nosso encontro. Eu queria hoje, então, fazer aquela justificação bíblico-teológica da desobediência. A desobediência como prática civil, a desobediência civil, ela é, digamos, do século XIX, né? Como teoria formulada, consistente, né? Reconhecida como um direito. Ela é proposta a partir do século XIX por um americano chamado Henry David Thoreau, que escreveu, Thoreau, né? O nome dele parece que é de origem francesa, que escreveu, dentre as suas principais obras, uma chamada Desobediência Civil, que você encontra aí na internet, no domínio público e tal, que vale a pena ler, né? Como ele decidiu desobedecer o Estado, no caso os Estados Unidos, as leis, por julgar que o governo estava praticando injustiça, como, por exemplo, financiando guerras e escravidão. E ele falou, ele propôs isso, né? Quando todo o Estado, todo o ordenamento jurídico está aparelhado para a prática do mal, não resta alternativa ao cidadão senão desobedecê-lo. A desobediência como um tipo de protesto, né? A partir dele, diversos teóricos, né, importantes, o próprio Tolstói falou muito sobre isso, Gandhi, né, um caso clássico de desobediência civil, Martin Luther King nos Estados Unidos, Mandela e diversos outros casos, digamos, mais locais, que talvez não tiveram a mesma repercussão internacional como esses de Gandhi, Mandela, Luther King, né, especialmente, mas a desobediência civil praticada como uma reação de um indivíduo ou de um grupo contra leis ou contra autoridades ou contra governos, porque todo esse sistema, todo esse aparato que deveria ser promotor da justiça encontra-se dominado, aparelhado ou, como é que ele poderia dizer, conquistado pela prática da injustiça, né? No caso da África do Sul, o racismo, no caso da Índia, o colonialismo, a exploração dos direitos do povo,
no caso do Luther King também a segregação racial. Então, assim, questões da justiça, né? Eu arrisco dizer que esse movimento da desobediência civil que eu estou me referindo, ele surge num momento em que a sociedade se dá conta de que o Estado democrático de direito, que estava, digamos, em fase de consolidação, né, caminhando para reconhecimento dos direitos humanos, tratados internacionais, acordos de paz, acordos de guerra, né? Quando após a Revolução Francesa, após a Revolução Americana, então quando a sociedade percebe que mesmo todo esse aparato pode ser cooptado, essa era a palavra que eu queria lembrar, cooptado para a dominação do ser humano e não para a proteção do ser humano, então surge como um remédio, né? Um remédio que acusa o Estado democrático de direito de vulnerabilidade à injustiça. Ou seja, a sociedade, mesmo percebendo que, tendo se libertado do absolutismo, tendo se libertado dos imperialismos, dos déspotas, dos Napoleões da vida, sei lá, qualquer tirano da história, mesmo esse Estado democrático de direito ainda nascendo, né, ainda em fase de consolidação, e depois no século XX já, né, consolidado como sendo o modelo que o mundo deveria proteger e defender para a promoção da paz mundial, para evitar catástrofes mundiais, a sociedade se dá conta de que todo esse aparato jurídico, democrático, pode ser cooptado para a prática da guerra, da opressão, da perversidade, da injustiça. Então, é como um efeito paralelo, né? Cresce o interesse pelas culturas de paz, pelas culturas de não violência e pela instituição, né, desse direito civil de desobedecer, de se opor ao Estado. Hoje eu quero demonstrar para vocês que a fonte, né, mesmo muito antes de isso ser formulado como uma teoria própria, no século XIX, como eu estou dizendo, a fonte, a origem pode ser buscada dentro da história até a antiguidade, quem sabe até a pré-história, né? Porque o império não é natural. A dominação do ser humano não é natural, né? Ou pelo menos não deveria ser. O ser humano é orientado para o bem, é orientado para a justiça. Então ele busca a justiça, né? O imperialismo, a dominação e todos esses esquemas humanos de dominação foram, digamos, males necessários, males menores, né? Para evitar tragédias maiores. Mas nunca foi, digamos, uma ilusão, quer dizer, o ser humano nunca teve uma ilusão de que instituir o Estado, instituir o déspota, a monarquia, ou seja lá qual for o regime, era uma forma de privação, de autoprivação do indivíduo ou da sociedade, né? E a sociedade, então, se privava desses direitos para defender sua própria subsistência. Ela entendia que se ela não constituísse uma forma de império, uma forma de autoridade, de fundamentação divina, imperial, né, ela corria risco de ser extirpada, de ser extinta, né? Então o poder, a dominação sempre foi um mal necessário. Como ele sempre foi entendido como um mal, né, uma restrição necessária, sempre houve também na história o anseio pela liberdade, né? Então o nosso objetivo hoje é mostrar para vocês, dentro das escrituras, né, eu não vou eu não vou abordar, digamos, casos da história que a gente poderia abordar, né? Esses são mais, digamos, claros e acessíveis, mas eu quero mostrar nas Escrituras. Por que nas Escrituras?
Bom, primeiro porque esse é um curso teológico, é uma abordagem teológica, né? Eclesial teológica. Segundo, porque a Bíblia tem sido usada para ser fundamento, fonte de autoridade para a mais absoluta obediência, né? Então, quando você tem um documento, vamos chamar a Bíblia aqui de um documento religioso, né? Um documento teológico, fonte de teologia, fonte de autoridade divina, entre aspas, né? Que é usado de modo inverso, né? Para fundamentar a mais absoluta submissão aos poderosos, então é a partir da Bíblia também que nós queremos tirar o fundamento para a limitação do poder humano, né? Nós não estamos defendendo a extinção dos poderes humanos, mas a sua devida limitação. Então, nós vamos tirar das Escrituras esse princípio, né? Nenhum poder humano é absoluto. Nenhum poder humano é irrestrito. Todo poder humano tem que ser preso à legalidade, ao direito e à justiça. E um segundo princípio, né, que eu pretendo demonstrar, é que quando a autoridade exorbita, quando ela extrapola esses limites que o próprio Deus lhe concede, é direito e, quem sabe, até dever do cidadão desobedecer francamente a esta autoridade, certo? Então, feita essa introdução, essa explicação, vamos colocar quais critérios nós vamos usar para identificar a desobediência civil, e aqui eu digo civil e religiosa, porque o mundo antigo não faz distinção entre civil e religioso como nós aqui estamos fazendo, né? Eu estou me referindo à desobediência civil porque é assim que ela é tratada no mundo, na teoria, na história, né? E estou fazendo uma aplicação, né, desse mesmo princípio no mundo religioso, no mundo eclesial, no mundo da espiritualidade. Quais elementos a gente poderia usar para falar deste tipo de desobediência? Então eu vou citar aqui para vocês uns 5, né? Acho que 5 nos bastam. E com essas características nós vamos então enumerar aqui rapidamente alguns exemplos de desobediência civil, né? Depois, então, vamos analisar, discutir esses casos e tal. Eu vou propor alguns casos da Bíblia bem simples, né? Porque a noção deles também era simplória, né? E depois vou me deter em casos clássicos de desobediência civil ou religiosa, tanto faz, né? Porque, como eu disse, não tem diferença. Então, primeiro os elementos. Como é que a gente... referência, né? Oi? Vou citar referência. Mas antes de citar os exemplos, eu vou colocar os elementos para que a gente possa, com esses critérios ou elementos, identificar. Aqui se trata de uma desobediência civil religiosa. Ou não, aqui é uma desobediência afrontosa mesmo, é rebelião, é golpe, né? Então nós temos que fazer essa distinção, ok? Primeiro elemento, o grupo que desobedece, o indivíduo ou o grupo, não importa aqui, né? O grupo se reporta a uma autoridade instituída. Então, o grupo ou a pessoa reconhece que fulano é a autoridade e é contra ele que eu estou protestando, né? Então, veja, não se trata de abolir todas as autoridades e dizer e propor uma anarquia individual ou tribal, né? Não se trata disso. Há um reconhecimento do papel da autoridade, porém, esta autoridade, no caso, está cometendo uma injustiça e nossa desobediência, ou a desobediência desse grupo ou indivíduo, se volta contra ela, né? Não é algo velado, não é algo implícito, não é algo oculto, né? Segundo elemento, esse ato de desobediência claramente tem que apontar uma injustiça, como quem diz: eu estou
te negando desobediência porque você está cometendo tal injustiça. Então não se trata de anomia. O que é anomia? Não lei, né? Cada um faz o que bem entende. Não reconheço lei nenhuma, a não ser a minha própria, o que me dá vontade, né? Cada cabeça uma sentença, cada um manda no seu próprio nariz e tal. Não, não se trata disso, né? A insurgência de um indivíduo ou de um grupo contra essa autoridade se dá porque, neste caso concreto, ela está praticando uma injustiça. E a lei deve promover a justiça, né? Aí você já percebe, fazendo aqui uma pequena crítica do nosso mundo moderno, né, que conseguiu dissociar justiça do direito, né? Os ouvintes aí, os participantes que são do mundo do direito, eu não sou, né? Não é minha formação, mas trabalho numa casa de justiça, né? Sou funcionário público federal. Nós conseguimos, na maior cara de pau, dissociar justiça do direito, né? Por isso nós podemos ver claramente sentenças injustas e tecnicamente corretas de acordo com as regras do jogo, né? Todos os preceitos legais, etc., jurisprudenciais foram seguidos, porém chegou-se a um resultado injusto, né? Aí você já percebeu o X da questão, né? Devemos obedecer à lei quando a lei promove injustiça ou devemos nos propor, né? Nos comprometer com a prática da justiça e denunciar leis injustas ou sentenças injustas, né? Bom, falei de dois critérios. O terceiro, invoca um poder superior a quem obedece. Então não se trata de uma desobediência absoluta. Se trata de afastar uma autoridade que se desviou da justiça ou que extrapolou o direito, a sua competência, para invocar obediência a um princípio superior, né? Ou a Deus. Né? Então, os cristãos, de um modo geral, pelo que eu andei pesquisando, aceitam esse princípio com naturalidade. Né? Se uma autoridade, por exemplo, me proíbe de prestar culto a Cristo, os cristãos, ao longo da história, simplesmente desobedeceram. Né? O que eu vou mostrar para vocês nessa nossa abordagem de hoje é que o problema é um pouco mais complicado. Né? Os crentes estão dispostos a preservar seus direitos internos de culto. Né? As outras injustiças eles não se importam muito, como se não fosse coisa de Deus. Né? E aí está um problema muito sério. Ok? Bom, invoca um poder superior, então não se trata de rebelde sem causa, se trata da mais legítima obediência. Obediência a quem? A Deus, à justiça. Aquilo a que fomos chamados a ser, seres humanos justos. Né? Mais um princípio, o quarto, né? Afirma claramente a sua desobediência. Então essa desobediência não é algo velado, não é aquela murmuraçãozinha velada, não vamos obedecer, não sei o que. Não, ela é preferencialmente ou tipicamente uma afirmação pública, né? Normalmente esses casos que vocês conhecem, que nós conhecemos, e os casos também que eu vou citar aqui da Bíblia, eles são feitos publicamente, né? E aí, por consequência lógica, nesse mesmo princípio, assim que a pessoa ou o grupo se propõe a desobedecer publicamente, ela também está sujeita às devidas punições. Então ela está disposta, e ela normalmente não foge, das consequências da desobediência que ela está praticando àquela autoridade. E aqui tem uma questão interessante. Toda obediência, isso eu falei desde o princípio, vou repetir aqui agora. Toda obediência, desde o princípio do curso, quero dizer, toda obediência é prestada a uma autoridade, né? Você só obedece
a princípios ou autoridades ou leis que você reconhece, né? Esta autoridade tem que dispor do poder de punir a desobediência, né? Se existir uma ordem, uma lei, por exemplo, né? Uma lei aí qualquer que foi, digamos, sancionada recentemente, ela tem que conter os dispositivos de punição. Ora, uma lei que não é capaz de punir, não pega, como se diz aqui no Brasil, né? Não pega, né? Por exemplo, é proibido passar de 110 nas rodovias federais. Se você for pego a 140, você sofre a penalidade, tem que sofrer, né? Se você pudesse andar a 140, 150, 160 e não houvesse penalidade, você pode imaginar o que aconteceria. Então, estas leis que estão sendo impostas sobre a sociedade, que são injustas, elas contêm também dispositivos de punição. Quando uma pessoa ou grupo as desobedece, ela, por consequência, se sujeita às devidas punições, ok? Bom, um quinto elemento seria, digamos, ele não é tecnicamente parte integrante da desobediência civil, mas ele é um elemento associado, né? Normalmente, os casos de desobediência estão associados a esse elemento. Qual elemento? O elemento da não violência, né? Então, digamos, uma fonte de autoridade, da legitimidade deste indivíduo ou grupo desobediente não praticar violência, né? Então, você vai ver isso em Gandhi, Mandela, Martin Luther King e diversos outros, né? E também aqui em diversos casos das escrituras. Vamos lá então ver, isso aqui você pode encontrar facilmente em qualquer texto aí da internet que você pesquisar sobre desobediência civil e cristãos, desobediência civil e Bíblia e tal, você vai encontrar esses casos facilmente. Eu vou citá-los rapidamente porque são casos, digamos, simples, né? Muito simples, mas indicam uma compreensão daquelas duas contribuições que eu falei aqui agora há pouco, vou repetir. O poder secular, o poder do mundo, o poder das autoridades tem limite, ele não é absoluto, absoluto é Deus. Tudo que os homens fazem, organizam e impõem não é absoluto, né? Tem que ter limites. E segundo, quando se pratica a injustiça, quando essa lei não visa a justiça como Deus quer, como a nossa natureza pede, né? Ela então deve ser desobedecida. Vamos lá então, no Antigo Testamento, Êxodo 1 fala das parteiras do Egito. Elas foram chamadas à presença do Deus do Egito. Qual Deus do Egito? O faraó, que era a suprema autoridade, né? E ele lhes deu uma ordem. Vocês devem matar todos os meninos, todos os bebês do sexo masculino dos judeus. E elas foram para casa e desobedeceram. Você percebe aí que elas pensaram, você está arbitrando sobre algo que não te compete, a vida humana, né? A sua ordem é injusta, envolve assassinato e nós não podemos cumprir. Elas foram para casa e simplesmente não obedeceram. Raabe, Juízes 2, vou citar assim apenas o capítulo, porque daí você acha lá o contexto, se tiver interesse. Raabe desobedece a ordem de abrigar estrangeiros. Qual a referência? Josué 2. Você conhece a história e tal, a cidade estava fechada, uma cidade ímpia, macabra, e eles estão sendo então expostos ao juízo de Deus. Raabe percebe isso e percebe que não tem saída a não ser fazer aliança com o povo que vem contra ela. E ela o faz. E ela salva sua família e as escrituras dão a ela a honra da escolha certa, né? Ela desobedeceu à autoridade
sob a qual ela vivia, o seu rei, né? Que era a autoridade civil, religiosa, política, jurídica, etc., como se fala no mundo antigo. Jonatas desobedeceu seu pai Saul. Uma vez ele desobedece porque ele não sabia da lei, né? O rei tinha imposto um jejum, 1 Samuel capítulo 14, 1 Samuel 14, 45, tá? O rei tinha imposto um jejum e ele estava morrendo de fome, não sabia, voltou da guerra e provou comida, e com isso ele levou todo o povo a quebrar a ordem do rei, e o povo ali se rebela contra o rei e diz: de forma nenhuma morrerá alguém hoje por causa da quebra da ordem do rei, né? Eles percebem que a ordem do rei foi exorbitante e percebe também que ela era injusta. Então o povo ali faz um enquadramento, uma desobediência coletiva, né? E obriga o rei a revogar a sua própria ordem. Então é um princípio de desobediência civil. Samuel, né? 1 Samuel 14. Um outro caso de Jonatas é quando ele protege o seu cunhado e concorrente, né? E rival, já vou falar, 1 Samuel 19, Davi. Então veja, Saul declarou e decretou a morte de Davi. Davi passou a ser um fora da lei, cuja cabeça estava sendo buscada intensivamente por todos, inclusive pelo exército do próprio rei e até o próprio rei, às vezes, né? Jonatas não apenas protege Davi, como faz um acordo com ele, de guardar a vida dele e guardar sua descendência, né? Uma frontal desobediência ao seu pai, que era o ungido rei de Israel, né? Jonatas pratica aqui uma desobediência. Ele está dizendo: não, a ordem do meu pai é injusta. Se é injusta, é inválida. Se é inválida, estou desobrigado. E ele salva o Davi, que seria então a salvação do destino do seu próprio povo. Se não fosse o reinado de Davi, vá saber o que seria da história do povo de Israel. Tem um outro caso em 1 Reis 22, de um profeta do tempo do rei Acabe, que está preso porque não obedece o rei. O rei quer conselhos favoráveis. O rei está cometendo injustiças. E ele cooptou todos os profetas, sacerdotes, todos aqueles que poderiam denunciá-lo, e os obriga a dizer o conselho que ele quer ouvir. E esse profeta Micaias, né, que não é o Miqueias lá dos pequenos profetas, simplesmente desobedece. Ele fala: aquilo que o Senhor me mandar dizer, isso direi, nem mais, nem menos. E quando o rei o confronta, ele fala: se você voltar vivo da guerra, eu não sou profeta de Deus, né? Então, esta autonomia frente ao poder absoluto de um rei, né, que cooptou até a palavra do próprio Deus, é um exemplo de desobediência, de autonomia do ser humano frente ao poder quando ele extrapola a justiça. O rei Acabe é um dos cabeças da iniquidade, da decadência moral, espiritual, militar e etc, do povo de Israel, que por fim levou esse reino à derrota completa. Obadias, não o Obadias lá, pequeno profeta, um tal de Obadias também, em 1 Reis 18, depois eu coloco tudo isso lá para vocês, também ali, tá, mas se for necessário depois eu coloco lá. 1 Reis 18, quando esse próprio rei Acabe está perseguindo e matando todos os profetas de Iavé para instituir, junto com sua esposa Fenícia, um novo culto, esse Obadias, que é mordomo do rei, ele é um alto oficial de Acabe. Ele é de alta confiança, a um ponto que Acabe pode matá-lo por um desagrado qualquer. Ele diz isso claramente para Elias,
né? Se eu mentir para o Senhor, meu rei, ele condena minha vida e minha família. Olha o grau de despotismo que vigorava no Reino do Norte de Israel. Esse Obadias fala que tomou, eu não me lembro agora, mas mais de 100, eu não sei se 100, 120, 150, mais de 100. Não vou me preocupar com o número aqui agora, porque não é o mais importante. Ele oculta mais de 100 profetas de Yahvé numa caverna e os sustenta com pão e água num momento de seca e fome no reino de Israel, né? Então percebam a ousadia desse Obadias aí, Mona. Percebam a ousadia desse homem, né? De olhar para o seu senhor, rei, e desafiá-lo. O que havia no coração desse Obadias? Certamente aqueles dois elementos, né? A sua autoridade tem limite, você não tem autoridade sobre o culto de Yahvé. A religião de Israel nunca fez associação entre trono e templo, nunca, né? O templo sempre teve autonomia, é um diferencial do povo de Israel que mostra a limitação do poder, né? Esse Obadias não apenas esconde esses 100 e tantos homens, como desvia alimento da ração dos que tinham direito a comer nesse reino, né, que está vivendo escassez, e mantém esses homens vivos, né? E ele fala claramente para Elias, por temor do Senhor eu fiz isso. Ou seja, estou invocando uma lei superior. Percebam que nem todos os elementos da desobediência civil que eu mencionei estão explícitos nesses casos, né? Mas a gente pode aí ir alinhavando a desobediência civil. Jeozeba, já ouviu falar? Jeozeba desobedece uma rainha, a rainha Atalia, que decretou a morte de toda a casa real legítima, né? Ela, sendo uma meio parente, né? Ela decreta a extinção de toda a casa real da família de Judá, da família real de Judá, que era a família de Moisés, para unificar os reinos debaixo do governo do Reino do Norte, de quem ela era filha, né, do rei do Norte. Esta Jeozeba desobedece e esconde um menino, né, o pequeno Joás. E com esse Joás consegue, então, dar continuidade à dinastia de Davi. Um caso clássico de Daniel capítulo 6. Jeozeba, desculpa, 2 Reis 11, início ali do capítulo, conta essa história. É claro que em nem todos esses casos está escrito lá que desobedeceu. Você percebe? Eu estou fazendo uma leitura, estou buscando traços de desobediência à autoridade quando a autoridade desobedeceu um princípio maior da justiça, da preservação da vida, da equidade, do amor, do direito, né? Especialmente dos pobres e de toda a população, de toda a sociedade, né? Um caso clássico, bem bom de analisar, está em Daniel 6, quando a corte do imperador Dario proíbe orações aos deuses. Aqui você percebe uma tentativa de endeusamento do imperador, né? Os seus oficiais construindo aquilo que depois no Novo Testamento será conhecido, não exatamente nas páginas do Novo Testamento, mas no período do Novo Testamento, será conhecido como culto ao imperador. Nasce aqui, no Oriente, né? Esses oficiais de Dario querem edificar o seu poder e então querem unificar e endeusar o imperador. O que eles fazem? Proíbem orações a qualquer outro deus. Claro, o objetivo era atingir Daniel, homem justo, íntegro, de elevada confiança do rei, porém que orava a um deus estranho.
não orava aos deuses do império, aos deuses reconhecidos no panteão, né, dos persas, medos, babilônios, caldeus e todo aquele povo que estava reunido ali. Adorava a um deus estranho, ao deus de um povo que deveria ser dominado. Eles não podiam tolerar isso. O que eles fazem? Bolam um decreto para proibir orações. Daniel, explicitamente, sem se ocultar, com sua janela aberta, ora como fazia regularmente, voltado para uma cidade que era inimiga do reino do seu imperador. Então aqui você percebe alguns elementos, né? Desobediência franca, desobediência a uma lei injusta, invocação de uma ordem superior, qual outro elemento? Um ato público, não velado, né? Não escondido, e assume perfeitamente, submissamente as consequências. Quais consequências? Sofrer a penalidade. Se alguém desobedecer essa lei, era jogado às bestas, às feras, como depois também o Império Romano vai fazer para perseguir os cristãos, né? Jogar aos leões, ad bestias, né? Uma penalidade conhecida no direito romano. Um último caso que eu identifiquei aqui no Antigo Testamento, é Ezequiel. Esse é um caso velado, né? Mas para quem, aqui não tem como dizer, aqui é o livro todo. Esse é um caso, digamos, sutil, né? Percebam o seguinte, o Ezequiel, eu estou falando do profeta Ezequiel, né? Eu sempre confundo Ezequiel com Ezequias. Ezequiel, é isso mesmo? Puxa vida, toda vez eu tenho que olhar. Ezequiel. Ezequias é o rei, eu vivo confundindo, desculpa. O Ezequiel é levado para a Babilônia junto com o rei legítimo, o rei Joaquim. No lugar do rei Joaquim é colocado um impostor, um rei fantoche, para servir ao imperador, o tal do Zedequias, né? O profeta Ezequiel, ele narra todo o seu livro contando datas no ano tal do rei Joaquim. Ele ignora completamente o rei oficial, o rei cliente, o rei fantoche colocado pelo imperador. É uma mensagem implícita de desobediência. Tipo, eu não te reconheço. O verdadeiro rei, o rei da casa de Davi, é o rei Joaquim. É um caso, digamos, mais sutil, né? Mas consideradas as circunstâncias de risco de vida, a gente pode perfeitamente identificar aí esse traço característico da cultura e da religião judaica de impor limites ao poder. Por isso, o povo de Israel nunca abaixou a cabeça para nenhum poder humano, a não ser o seu Deus Yahvé, né? Bom, com isso eu vou para casos clássicos que eu quero mostrar para vocês. Bom, eu poderia falar aqui de Jesus, de Paulo, João Batista e tal, mas eu vou apressar um pouco a nossa abordagem para mostrar dois casos clássicos em que nós podemos identificar, acho que todos os elementos que eu citei agora há pouco, aqueles 4 ou 5 elementos da desobediência civil. Um caso que é contemporâneo de Daniel 6, é o caso de Misael, Ananias e Azarias diante da estátua do rei Nabucodonosor, que está no livro de Daniel, capítulo 3. O rei Nabucodonosor está trabalhando a ideia do seu próprio endeusamento, e ele manda erigir uma gigantesca imagem para que todos os povos do império ali representados prestassem culto, lealdade, juramento a ele próprio, né? Essa era uma forma de consolidar a obediência de todos os povos à figura do imperador, porque o imperador é divino. Não há Deus maior do que aquele que dá poder ao imperador.
né? Ele chama então todos os povos, dentre os povos, os judeus. E dentre os judeus, esses três aí, cabeças duras, né? Misael, Ananias e Azarias. E a liturgia é o seguinte: quando todos os instrumentos do rei tocarem, os instrumentos sagrados, o toque, os tambores, etc., etc., todos os povos devem se abaixar e adorar a estátua do rei Nabucodonosor. Esses três hominhos aí ficam em pé, cabeça dura, pescoço erguido, na posição em que estavam, e são imediatamente denunciados ao imperador. O imperador é tomado de uma cólera mortal, mas como o poder também é frágil, né? Ele prefere o culto, ele prefere vender esta obediência cega do que matar desobedientes, né? E ele fala então: vou lhes dar uma segunda chance. Aí o poder já está mostrando a sua verdadeira fraqueza, né? Se fosse um poder divino, né, não haveria negociação, né? Ele fala: vou lhes dar uma segunda chance. Se tocar as trombetas e tal, e vocês não se prostrarem, vocês serão jogados na fornalha de fogo ardente, né? Deixa-me ver aqui, me parece que eles nem tocam, diga ao rei, tal, bem percebo que querem ganhar tempo e tal. No versículo 16, aqui está a resposta, desculpa, estou no capítulo errado, desculpa. No versículo 16 está a resposta perfeita desses três judeus: Misael, Ananias e Azarias. Olha só, capítulo 3, versículo 16. Ó rei Nabucodonosor, invocou a autoridade. Olha aí o primeiro elemento, né? Ó rei Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Está acusando a exorbitância da autoridade. Olha a ousadia desses homens. Quanto a isto, não temos que te prestar contas. Ou seja, o que você está impondo não é da sua competência. E nós somos seus servos, prestamos a ti contas dos negócios da Babilônia, dos negócios do rei, dos negócios do império. Mas com respeito à adoração, não temos que te prestar contas. Se o nosso Deus, invocou a autoridade superior, se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Estão dispostos a sofrer o dano. Não opõem resistência, não sacam suas armas de oficiais, não proclamam um motim, não fazem nada. Na posição em que estão, naquela posição ficam. E nessa posição são tomados e jogados ao fogo. Parece que o fogo para queimar rebeldes nunca se apaga, né? A fumacinha para queimar liberdade, né, nunca se apagou. Esses homens foram jogados na fornalha de fogo ardente, tão quente que, segundo o relato, os próprios oficiais, né, do rei que executaram o castigo foram chamuscados e mortos pelas chamas. E segundo o relato, esses três homens, de dentro das chamas, estavam acompanhados por um livre, um do reino de Deus, a quem eles serviam, e neste caso eles foram salvos do fogo. E então aquele cenário que foi erguido para proclamar a divindade suprema e absoluta de um homem, acaba proclamando o Deus de Misael, Ananias e Azarias como sendo maior do que todos os deuses, maior
do que o próprio imperador. Então esse é um caso clássico, eu digo clássico, diria típico, por quê? Todos os elementos que eu disse da desobediência civil estão presentes aí. Um outro caso é o de Pedro e João diante do Sinédrio, né? Eles vão ao templo orar, estão fazendo o que todo judeu faz. Deparam-se com um mendigo. O mendigo pede dinheiro. Eles dizem: não temos dinheiro, temos o nome de Jesus, que pode libertar você desta condição de mendicância, né? Pode tirar você desta situação, fazer de você um homem pleno, um homem livre. E eles fazem isso. E os judeus ficam impressionados com isso e querem ouvir. E eles falam: olha, o que nós estamos fazendo? Qual é a surpresa? Nós apenas estamos dando continuidade ao ministério de Jesus Cristo. E o ministério de Jesus Cristo é este: uma nova ordem, um novo poder, um poder que está disponível a todos os homens, né? E então eles anunciam o nome de Jesus e muitas pessoas abandonam o regime despótico do templo, do império, do sinédrio e aderem ao reino de Jesus Cristo. E isso ameaça, evidentemente, as autoridades que requerem a obediência absoluta. E então você pode ler ali nos capítulos 3 e 4 e 5 de Atos, né? Esses relatos. No final, eles percebem que não podem prender esses homens, que eles têm uma liberdade tal que as correntes não conseguem prendê-los. Então, eles dão-lhes uma ordem: é proibido pregar em nome de Jesus. E a resposta de Pedro e João, dois pobres pescadores galileus, diante do Senado reunido, toda a cúpula do poder político religioso do seu povo reunido, é de franca desobediência e autonomia. Eles apelam ao próprio bom senso dos judeus, que deveriam ser os guardiões, né? Me corrija, professora, guardiões? Guardiões da autonomia. E estavam se tornando agora como império a quem deveriam combater, né? Então eles dizem o seguinte: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vós e não a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Depois, isso é capítulo 4, Atos, capítulo 4, versículos 19 e 20, e depois, de novo, um outro confronto. As autoridades perguntam: já não lhes dissemos para não pregar em nome de Jesus? E os discípulos dizem: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então aí está o elemento de invocar uma autoridade superior para desobedecer uma autoridade que se tornou despótica, desviada, para defender seus próprios interesses. Aquela mesma corte que semanas antes havia crucificado o Senhor Jesus Cristo. Havia crucificado por um procedimento legal. Por um procedimento legal. E executado aquele que havia vindo para libertar, para anunciar o reino da liberdade, o reino da autonomia dos homens diante dos poderosos, né? Aquele que viera para libertá-los. Bom, com esses casos todos, eu falei muito rapidamente, né? Mas com esses casos todos, eu pretendi definir sucintamente o que é a desobediência às autoridades, e aqui não dá para fazer diferença entre civil e religiosa, mas através desses exemplos do Antigo e do Novo Testamento, demonstrar que a desobediência às autoridades, quer sejam autoridades seculares,
autoridades do Estado, quer sejam autoridades eclesiais, a origem desta prática e desta conduta está nas Escrituras, né? Então, não é legítimo, não é cabível, não é aceitável usar as Escrituras como instrumento de dominação e de docilidade e de subordinação do ser humano, a pretexto de obedecer a Deus, quando esta autoridade se torna despótica, desviada e instrumento de injustiça. O que esta prática demonstra é o seguinte: todo o aparato criado para governo dos povos e das pessoas, todo o poder, quer do Estado até o poder pátrio que eu digo paterno, né? Todos os poderes instituídos para o bem são passíveis de cooptação pela dominação. E quando deveriam produzir o bem, a paz, a tranquilidade, todos eles, sem exceção, são passíveis de corrupção e de dominação. O pai e a mãe deveriam ser os anjos da guarda de seus filhos, mas podem ser também os mais violentos agressores. Os governos deveriam ser os promotores excelentes da justiça, da paz, do bem-estar dos seus povos, mas podem ser também os maiores vilões, diabolos encarnado para a destruição dos seus próprios povos. Alguns são mais explícitos, como Stalin, por exemplo, né? E outros déspotas da humanidade. Outros são sutis, carregam o nome de democráticos, né? E são déspotas, né? Trabalham pelo seu próprio interesse, pelo interesse dos seus próprios grupos, cooptam o Estado e todos os poderes, todas as instâncias, Ministério Público, Judiciário e todas as estruturas do Estado para convertê-las em instrumento de dominação, né? Leia a Constituição e olhe as ruas da sua cidade. Você vai entender o que estamos falando, né? Por que todo esse aparato, juntos, funcionando, produzem a injustiça, a violência e a degradação? Devemos nós obedecer passivamente, submissamente a esses déspotas, a esses diabos encarnados, a pretexto de obedecer a Deus? De forma nenhuma, de forma nenhuma, né? Agora, o mesmo que acontece com as famílias e com o Estado, acontece com a igreja. Todos esses aparatos, todas essas parafernálias que nós criamos dentro da igreja para pastorear o povo de Deus, para edificar o povo de Deus, para o bem do povo de Deus, todos esses aparatos, sem exceção, são passíveis de corrupção e cooptação pelo sistema de Satã, que é a dominação, a degradação e a destruição. Duvida? É só olhar os pecados da igreja. Por que todas as estruturas da igreja, toda a escritura deixada para nós, todo esse material deixado para nós, toda a história da igreja, toda a tradição de Jesus, como tudo isso pode ser usado para justificar os impérios, os crimes, as violências, as amarguras, as destruições, as desgraças dentro do povo de Deus? Está mais do que claro que todas as nossas estruturas, concebidas para o bem, não há dúvida. Ninguém nunca erigiu um concílio, uma autoridade, um sínodo, ou seja lá o que quer que seja, né,
para o mal. Nunca. Né? Sempre para o bem. Porém, é fundamental reconhecer, e as Escrituras nos obrigam a isso, reconhecer que todas as nossas instâncias, todas, até o poder inocente de um pai e uma mãe. Quer coisa mais bonita do que o poder de um pai e uma mãe? O amor de um pai e uma mãe? Até este poder pode ser cooptado para o mal, para a destruição, para a dominação. Quando isto acontece, nós devemos dispor de mecanismos de autopreservação desta tradição de Jesus de limitar o poder e resistir ao sistema que está cooptado pelo mal. Não se engane. Se você achar que isso só acontece lá nos impérios, ou lá no mundo, ou lá em Brasília, ou lá no governo, ou lá no seu trabalho, paciência. Aí você decide como você vai proceder. Né? Se você achar, desconfiar, que a história da igreja também é um acervo riquíssimo de despotismo, de hierarquização, de opressão, de pecados de dominação, então este curso serviu para despertar em nós a consciência de Cristo, a consciência da salvação, a consciência da comunidade cristã. Como a comunidade cristã tem que se organizar, tem que se comportar para enfrentar este despotismo. Se você achar que isso só acontece lá fora, no mundo, como a gente diz, né? Nós os religiosos falamos lá fora no mundo, né? Aí beleza, né? Aqui na igreja você obedece, ovelhinha, branquinha, dentro do cercadinho, bé, né? E sai lá fora segunda-feira para enfrentar os déspotas do mundo. Isso se não te convencerem que você tem que obedecer todo mundo, porque desobediência é pecado, né? Desobediência é pecado. O que importa, a autoridade que se vira entre ela e Deus. Você tem que obedecer, né? Tem que obedecer, você, mulher, tem que obedecer o seu marido agressor, violento, despótico. Você, filho, tem que obedecer seu pai e sua mãe, déspotas. Você, empregado, tem que obedecer seu patrão e etc, etc. Nós somos todos soldadinhos do império de Satã. E ainda por ordem de Deus. Né? Agora, se você achar que nós estamos no mundo, que apenas mudaram-se os nomes, mas que o império de Satã continua vigorando e cooptando até dentro das instituições religiosas, aonde o seu império pode se consolidar da forma mais absoluta, como eu disse desde o princípio desse curso, porque lá fora tem leis que governam. Você pode demandar contra o Estado, vai sofrer as consequências, mas você pode demandar contra qualquer instância do governo. E dentro da igreja? Você vai apelar para quem? Né? Então percebam como nós criamos dentro da igreja um ambiente tão vulnerável, aonde podem se dar as mais bárbaras dominações. E é aqui, neste território, que nós temos que resgatar a tradição de Jesus, a tradição das Escrituras, para impormos limites a qualquer poder e para opormos desobediência, resistência a qualquer que se desviar do comando de Jesus Cristo, o comando do servo. Toda autoridade, toda instância, toda instituição que se desviar da servitude, inclusive eu e você, devemos ser passíveis de resistência. Né? Para citar um único caso, Paulo resistindo Pedro. Resisti-lhe face a face, porque errou contra o Evangelho. Paulo sobe a Jerusalém
para submeter-se aos irmãos que estavam na fé antes dele. Mas quando Pedro desce a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornou passível de repreensão. Caso claro, né? E nós temos que resgatar isso no temor de Jesus Cristo. Bom, fiz uma rapidíssima explanação, né? Espero que tenha dado para me seguir, né? Eu defini desobediência, demonstrei seus elementos e depois demonstrei exemplos no Novo e no Antigo Testamento, Antigo e Novo Testamento, e analisei especificamente esses dois casos típicos, porque eu vejo neles todos os elementos necessários para classificá-los, né, como desobediência civil, e aqui no caso civil, religiosa, tanto faz, né? Como nós entendemos que a desobediência civil tem fundamentação teológica cristã, não se engane, todos esses teóricos da desobediência civil eram cristãos ou conheciam o cristianismo. Mandela, Gandhi, Luther King, Tolstói, Thoreau, todos eles, tá? Então, tem fundamento nas escrituras. A pergunta que eu estou fazendo é se nós podemos trazer isso para a igreja, ou se a igreja é um território santo, sagrado, em que todos são perfeitamente submissos, ninguém ofende ninguém, ninguém oprime ninguém, né? Então aí está a minha pergunta-provocação. Vamos lá, os comentários, provocações. Eu acho que o pessoal está precisando respirar para poder participar. A Claudete acha que é óbvio que é participação. Eu já acho que é muito conteúdo de exemplos que a gente não se dá conta, né? De exemplos bíblicos que a gente nem se dá conta de que é uma desobediência eclesial. Né? O Adilson... Peraí só um pouquinho, você segurei, não perca isso. Veja, é importante pensar que o conceito de desobediência foi formulado nos anos 1800 e bolinha. E século XX, e século XXI. Né? Agora mais do que nunca. Porque os estados democráticos, as democracias estão caindo. Nós vamos precisar voltar à questão da não violência e da desobediência a esses governos. Agora, eu estou aplicando um conceito moderno a casos antigos. Tá? Então, eu não estou dizendo que as parteiras do Egito praticaram desobediência civil, mas elas mostram uma intuição. Né? Com que liberdade elas desobedeceram Faraó, Senhor dos céus e terra? Né? Dizendo, opa, ele não tem poder sobre vida e morte dos homens. Né? Mas eu volto a isso aí nos comentários agora. O Adilson... elas praticaram, mas só o conceito não estava formulado. Mas a prática, mesmo sem ter esse nome... Talvez não de uma forma amadurecida, né? Mas a origem... Né? O princípio importante é o seguinte: o poder humano tem limite. O poder humano tem limite. Se tem limite, ele tem que ser resistido quando extrapolar o limite. Né? Se você olhar para qualquer autoridade como tendo poder absoluto, então você lhe deve obediência absoluta. E aí não cabe desobediência. A desobediência cabe em todo lugar que a obediência humana tem limite. Quais? Todas. Né? Qual é a única obediência irrestrita a qual fomos chamados para viver? Ao nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele devemos obediência absoluta. Né? Essa é a questão. Nenhum ser humano ocupa esse lugar na nossa vida. O Adilson, logo no início, ele perguntou quais padrões, quando deve haver desobediência, sob quais padrões? Eu respondi que quando há injustiça, sim, em todos os sentidos, mas que eu leria a pergunta dele, então eu não sei... Eu penso, a gente poderia voltar, Adilson, aqui nesses elementos que eu coloquei no início, para, digamos, enquadrar tua pergunta aqui, né? Um dado muito importante, que a tua pergunta me oportuniza responder, né? É a seguinte:
O critério fundamental, digamos, a pedra de toque da nossa relação com as autoridades, e aqui eu vou invocar uma palavra de Jesus Cristo e o testemunho dos apóstolos, é a obediência a Deus. Nós fomos chamados à obediência. Nós fomos chamados a obedecer ao amor de Deus. Deus não é um déspota. Deus é amado como nosso Pai. Ele nos ama. E obedecê-lo é nossa salvação. Desobedecer a Deus é cair imediatamente debaixo de um império. Um império por trás do qual está Satã. É isso que Paulo vai falar muito claramente. Ou obedecem à justiça, ou obedecem ao pecado. Como que se sai deste império dos homens? Obedecendo a Deus. Então, a palavra de Jesus que eu queria lembrar aqui, não vou procurar agora, mas é fácil, joga aí no Google. Ele fala assim, eu lhes mostrarei a quem devem a quem devem temer. Ele fala assim, não temam os homens que podem matar o corpo. O máximo que os homens podem fazer contra nós é nos matar. Eu lhes direi a quem devem temer. Temam a Deus, que pode lhes dar o destino eterno, que pode decidir de modo último a sua vida, né? Então, eu entendo nessa palavra de Jesus que a nossa obediência a Cristo, nosso comprometimento com Cristo, nos dará o óculos necessário para saber a quem devemos obedecer. Devemos obedecer à justiça, devemos obedecer ao amor, devemos obedecer àquilo que chama todo ser humano à dignidade, né? O apóstolo Paulo fala, contra o amor não há lei. Santo Agostinho, se não me engano, é ele que fala, ame e faça o que quiseres, né? Então nós somos chamados a esta ordem, né? Toda lei injusta deve ser resistida. Denunciada, pelo menos. Aqui também tem uma questão importante para dizer. Normalmente a desobediência, na prática, é um recurso último contra a autoridade, né? Cabe a nós, isso se refere ao Estado e se refere à igreja também, né? A desobediência é um remédio extremo, último, né? Estou querendo dizer que não vivam uma vida de rebelde sem causa, rebelando-se contra tudo e todos, né? Submeta-se às autoridades por temor a Deus, né? Confronte as autoridades sempre que necessário. Mantenha esse canal aberto por tua conta e risco. Confronte quem quer que seja, porque ninguém está acima nem abaixo de nós. E também permita-se ser confrontado por quem quer que seja, né? Vulnerabilize-se, né? E com isso, resista pacificamente até ao ato último da desobediência, né? Da desobediência frontal, né? Então eu acredito que essas chaves, né, da submissão a Deus, né, e submissão às instâncias humanas por temor a Deus, ou seja, no limite do temor a Deus, podem nos guiar, né? Eu não sei se alguém quer propor algum caso concreto, né, especialmente de igrejas, para a gente ir pensando, né? Sempre que eu puder invocar um princípio superior, tipo, olha, irmão, não me compete tratar sobre isso, né? Você está agindo fora da sua competência. Você não tem autoridade para lidar sobre esse tema na minha vida. O máximo que você pode fazer é propor, porque não há mandamento claro do Senhor a esse respeito. Então, o máximo que te cabe é, como o apóstolo Paulo, dar sua opinião, né? E eu estou resistindo a isso porque entendo assim no temor de Cristo, né? Sempre que eu puder invocar um princípio superior, claramente superior, né,
eu posso opor resistência. Eu posso opor resistência temporária. Filipenses capítulo 3, versículo 15. O apóstolo Paulo fala exatamente assim, acho maravilhoso, né? Ele fala assim, olha irmãos, todos nós que temos andado com Jesus Cristo, tenhamos este pensamento. Olha que bonito, né? O apóstolo Paulo, né? O homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Todos nós que temos andado com Cristo, que temos conhecido a Cristo, tenhamos este sentimento. Se todavia pensais de outro modo, Deus vos esclarecerá, ou o Espírito Santo lhes esclarecerá. Maravilhoso! É segurança para a comunidade que num caso subjetivo, digamos assim, um caso da experiência da fé, eu proponha para a minha comunidade a minha experiência, irmãos, eu tenho entendido assim no Senhor. Eu tenho experimentado assim, né? E eu exponho à comunidade essa minha experiência. E a minha experiência me vulnerabiliza. Porque outro irmão pode falar, olha, irmão, eu tenho entendido assim, né? E então a comunidade de Jesus seria aquela instância em que todos têm voz, né? E o Espírito Santo testemunha sobre todos, construindo esse consenso que não é em torno da voz de uma autoridade ungida, especial, que porta a voz do Senhor, né? Então acho que esses princípios nos ajudariam a pensar. Vamos lá. O Celso fez um comentário dizendo: as escrituras são instrumentalizadas pelo poder eclesial e por vezes até secular. Claro. No curso da história, qual o melhor instrumento para subjugar um povo que desconhece seus direitos civis e o verdadeiro conhecimento espiritual? Se o próprio diabo usa as escrituras para cooptar os sedentos pelo poder, que dirá os homens de pouca fé que pretendem edificar uma igreja permanente nessa terra para se jactarem em seus próprios feitos? A religião é... Bom, desculpa, eu te cortei. Assim é que nasce o show pirotécnico das invencionistas espirituais, para amedrontar, captar, cooptar e expandir esse sistema religioso baseado em falso entendimento das escrituras. Para combater a meia-verdade das escrituras, é preciso estar munido da verdade em sua totalidade da palavra do Senhor. Neste ponto, a desobediência pacífica esclarecida é um imperativo para sairmos da passividade. Exatamente. A Edlamar trouxe uma questão que talvez mereça ser comentada. Que ela disse assim: foi boa a lembrança de Saul. É uma passagem que nos faz pensar que precisamos sempre estar atentos às ordens dos ungidos e legal. questionar se elas estão de acordo com a vontade de Deus. Nós, cristãos não católicos, não canonizamos nossos ungidos, né? Não reconhecemos instância formal, né? Na prática, nós temos tudo isso, né? Na prática, nós canonizamos os fundadores das nossas denominações, das nossas igrejas. Na prática, nós temos nossos pais espirituais, nossos discipuladores, né? A gente fala meu discípulo, né? Meus discípulos, meu filho na fé, né? Na prática, nós vamos escorregando e caindo na velha narrativa do império e ainda mesclado, né, com essa autoridade dos ungidos. O ungido nada mais é do que o vocabulário, digamos, que nós usamos, né, o jargão que nós usamos para elevar pessoas acima de nós, né? É claro que Davi não se aproveitou da sua posição para matar Saul, né? Então, muitas pessoas vão usar, a Edlamar lembrou bem, muitas pessoas vão usar esse exemplo de Saul e Davi para justificar que nós devemos nos submeter ao ungido do Senhor e não tocar no ungido do Senhor, né? E esta é uma exegese pecaminosa, né? No máximo, na pior das hipóteses, ingênua. Ou mal intencionada, né?
Por quê? Porque primeiro Davi fala isso de uma posição livre. Davi não continuou lá na corte de Saul. Davi não morreu na mão de Saul, porque Saul era ungido do Senhor, né? Davi se absteve de fazer justiça com as próprias mãos, né? Ele achou que não deveria subir ao trono de Israel, matando aquele a quem Deus havia escolhido e a quem Deus não havia ainda destituído. Ele saiu da frente para deixar Deus agir com Saul. Mas Davi também era ungido, e ungido para o mesmo caso. E ele se torna a alternativa, ele confronta diretamente a autoridade de Davi, ele se torna líder, e líder rival de Saul, né? Agora, esse texto também está há cerca de 1000 anos, 3000 anos atrasados. Eu ia falar 1000 anos antes de Cristo, né? 3000 anos atrasada essa interpretação. Porque a unção derramada sobre Saul, que não valeu de nada para ele, derramada sobre Davi, é símbolo da descida do Espírito Santo que agora caiu sobre todos. E o texto que fala, se não me engano, Salmo 105, depois procurem lá, não toqueis nos meus ungidos, esse texto que é citado para justificar um tratamento especial para uma classe de homens dentro da igreja, no texto original se refere ao povo de Deus. O povo de Deus peregrinando no deserto, né? E Deus fala, não toqueis nos meus ungidos, ou seja, todo o povo de Deus foi ungido, né? Bom, o fato é que a descida do Espírito Santo em Atos 2 nivela de uma vez por todas e para sempre todo o povo de Deus, né? Estou me lembrando agora de Atos capítulo 20, quando Paulo reúne os anciãos de Éfeso, porque ele não poderia voltar a Éfeso, reúne os anciãos de Éfeso, ele fala, pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vós, ao qual ele comprou com seu próprio sangue, né? Pastoreiem com temor o rebanho de Deus, que é dele, né? Então, muito cuidado com o povo de Deus. Ai daquele que fizer tropeçar um desses pequeninos. Ai daquele que usurpar, né? Que escandalizar um destes pequeninos que o Senhor comprou com seu próprio sangue, né? Para os valores do reino de Deus, uma vida vale mais que o mundo inteiro. Então, ai daquele que fizer tropeçar um destes pequeninos. O fato é que todo o povo de Deus é igualmente ungido. Igualmente ungido. E toda distinção, toda elevação de pessoas, ou toda subordinação de pessoas no reino de Deus é espúria, corruptora e corrupta. Eleve uma pessoa acima de você e ela se corromperá. Submeta-se a ela e você se corromperá. Pratique o evangelho e todos terão oportunidade de crescer e se edificar mutuamente. Ainda falando sobre essa questão de ungido, que você falou que está tá na moda. 3000 anos atrasada a interpretação, né? A Vera Siqueira disse assim, quem puder pesquise no YouTube um vídeo onde o Malafaia diz para não irmos contra pastores ladrões por serem ungidos. Claro que ele não falou que eram ladrões, né? Isso é a nossa interpretação. Por serem ungidos. E que ele viu gente morrer por fazer isso. Exatamente. Eu acho que eu vi esse vídeo. Sim. Resistam a esses e outros diabos, né, encarnados. Exatamente. Exatamente. Aquele é um caso clássico, né, que nós podemos invocar aqui como exemplo típico do que eu estou falando, né, porque é amplamente conhecido, fez maior repercussão na mídia. Aquele é um caso clássico de autoridade despótica. E o melhor que sua congregação deveria fazer para
livrá-lo da corrupção é dizer: nós não te seguiremos nisso. Nisso nós invocamos a autoridade de Jesus Cristo e nós te resistimos. Nós denunciaremos o pecado, o erro, o desvio, o abuso, a violência, onde ele se manifestar. Onde ele se manifestar. Nós não temos pacto com o erro no nosso meio. Irmãos, basta de mudar o nome dos pecados cometidos no nosso meio. Eu estou usando nomes claros e explícitos para dizer que o império de Satã pode se instaurar no território santo da comunidade de Jesus. E somente povo esclarecido, cidadãos do reino de Deus, podem se opor a isso. Né? Esses homens são criados porque eles crescem roubando. Não aquilo que você está pensando que eles roubam, porque roubam também. Né? Mas roubando o que foi dado por Cristo gratuitamente à igreja. Não existe poder, como é que se fala? Vácuo de poder. Né? Eles vão privando as ovelhas, o seu povo, né? É horrível essa figura da ovelha, né? No modo como é colocado hoje. Eu preciso dar um curso sobre essas metáforas. É horrível como se vai tirando esse povo, escorraçando eles para a posição de leigo e construindo essa casta, né? Que na nossa tradição protestante, evangélica, pentecostal, ou seja, não católica, é sutil. Né? Porque na Igreja Católica, pelo menos, é claro, tem o Papa, tem o Colégio Cardinalício, tem os bispos e tal, tem uma rigorosa organização. Pelo menos o jogo é claro, tem o direito canônico, pelo menos o jogo é claro. E aqui entre nós? E aí na sua igreja, na sua denominação? Quais são as regras do jogo? Se você não tem acesso às Escrituras, se as Escrituras não são ensinadas para você livremente, se você não consegue extrair das Escrituras essa liberdade que Cristo te deu. Né? Então você está sendo privado, meu irmão, do seu acesso ao corpo de Cristo. Né? Suas mãos estão sendo manietadas. Você está sendo mantido na infância da fé para que não cresça, para que não assuma a sua herança em Cristo. Esta minha abordagem é para chamar os irmãos àquilo que Efésios 4 diz. Né? Efésios 4:10 em diante fala a plena estatura de varão perfeito, de homem perfeito, de mulher perfeita. Isso não vai acontecer no céu, não, irmãos. Isso é tarefa da comunidade de Jesus. A comunidade de Jesus tem que trabalhar para que cada um seja pleno, pleno homem, plena mulher, pleno ser humano, no mais amplo sentido do termo, porque só assim nós estaremos dando testemunho do reino de Deus. Caso contrário, nós somos testemunhas dos impérios. E infelizmente a igreja foi paridora, né, parteira dos piores impérios da humanidade. Exatamente. A Vera ainda diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ótimo. Resistir às injustiças pregadas em púlpito. Que triste falar isso, né? Exato. É resistir ao diabo e é obedecer a Deus. Meus irmãos, reconhecendo que eu estou rasgando a nossa ingenuidade e a nossa inocência. Eu estou chamando à luz os pecados cometidos dentro da igreja em nome de um poder despótico. Né? Estou denunciando abusos de poder para a destruição do corpo de Cristo, para a morte daquilo que Jesus Cristo trouxe à vida com seu sangue. Né? Então, se você entende que nós estamos... Talvez você diga, não, aqui na minha igreja, beleza, nós somos uma comunidade saudável, que maravilha! Porém, não pisque.
não descuidem, porque tudo que é bom pode ser pervertido. Tudo que é saudável pode adoecer. Então, se Deus tem dado a graça para vocês de terem lideranças servas, seus pastores, presbíteros, anciãos, líderes, discipuladores, seja lá o nome que vocês deem, compreenderam o modelo de Jesus Cristo e estão levando os irmãos, a comunidade, a esta maturidade, graças a Deus por isso. Deus os preserve. Agora, olho vivo, né? Porque daqui a pouco vem uma nova visão, camuflada de crescimento da igreja, de modernização, de não sei o que, papapá, e é muito fácil entrar e perder, porque nós jazemos no maligno, diz João. Nós estamos cercados de impérios despóticos. E o modo deles funciona, porque eles estão em casa no mundo. Claro que funciona. O que sofre para vigorar aqui é o reino de Deus, porque o reino de Deus é de outra ordem, né? Então, cumprir os preceitos do reino de Deus, criar uma comunidade democrática, horizontal, em que todos são plenamente humanos, isso é que é estranho aqui no mundo, né? Mas nós devemos dar nossa vida, se necessário, nossa energia, pagar o preço, lembra que eu falei? Sofrer as consequências, ser excomungado, demitido da igreja, das faculdades, dos empregos, seja o que for, para preservar a liberdade que Cristo nos deu. Aquele Thoreau, que eu citei no início, leia o livro dele. Ele foi morar na floresta, porque ele falou, aqui eu como do que a natureza me dá e da água dos rios. Não devo nada ao Estado. Ele chegou a esse ponto para preservar a liberdade. Então, eu sinto dizer, se você entender isso e resolver se comprometer profundamente com o Cristo servo, você será perseguido. Paulo falou, quem quiser viver piamente padecerá perseguição. E será perseguido pelos seus próprios irmãos, que julgarão que eliminar você é prestar um serviço ao corpo de Cristo. Essa é a história da igreja, meus irmãos, né? E nunca será diferente, né? Então, que Deus nos dê esclarecimento. O nosso tempo já Sim, está... Eu só tenho mais alguns comentários tá, pode aqui, falar. rapidinho, para ler, que agora no último momento surgiu. Certo. A Fernanda colocou assim, um dos maiores pecados que cometemos é o silenciamento ou a vocalização de injustiça através de ruídos. Não fazemos o ponto 4, afirmar claramente nossa desobediência. Isso. O que era para ser uma desobediência legítima frente a grandes injustiças vira fofoca e covardia. Exato. Que Deus possa nos dar coragem, é verdade. A comunidade não tem canais para se expressar, né? Ela vai ter que verbalizar isso, né? A Elisângela participou dizendo, o ensino superficial, raso da palavra de Deus nas nossas igrejas reflete claramente... Repete claramente esse abuso com o objetivo claro de comandar, dominar ao invés de conduzir ao conhecimento da verdade que liberta, né? Porque daí se disser a verdade... que é o objetivo da autoridade, né? Eu vou falar isso na próxima aula. Cada autoridade no corpo de Cristo está vinculada a uma função. Simples assim, né? Então esse também é um ponto que nós temos que observar. Muito bem. Tá, e o Celso, só para concluir aqui, ele citou isso da outra vez, eu não sei, acho que eu não li, não sei se vai dar tempo de comentar, porque já são 11h34. Vamos lá, que eu já termino e daí eu atendo online daí depois, converso com vocês. No direito, há o termo segurança jurídica para resguardar os direitos e garantias de uma pessoa. Na igreja, o povo, em sua grande maioria, põe
Sua segurança espiritual nos ungidos. Isso. Novamente os ungidos. Exatamente. Nos discipuladores, nos visionários, chegando ao cúmulo de opressão recair sobre as mulheres. Esse foi o assunto que ele tocou na vez passada. Sim. Sob a proteção do homem sacerdote do lar. Pois é. Nada disso penetra em minha mente, porque tem verdadeira segurança espiritual quem se firma em Cristo. Exatamente. Né? A igreja se tornou um reduto conservador de despotismo, em nome de Deus, e usando as escrituras como fundamento. Né? A verdade continua libertando. Né? Bom, então, terminou? Então, meus irmãos, muito obrigado. Eu fiz uma análise muito rápida para não delongar demais esse curso. Né? Então, eu sei que é muito conteúdo, ouça com tempo depois, continue interagindo ali, divulgando e colocando perguntas lá e tal, porque eu estou sempre online, sempre disponível para responder, tá bom? Deus abençoe vocês, uma boa semana, bom domingo, que, como disse o apóstolo Paulo, né, o Senhor lhes dê esclarecimento em tudo. Tchau, gente. Beijão a todos. Tchau. Foi um prazer estar com vocês. Tchau, tchau.